muita festa, aqui na casa do Senhor. Terceiro bloco do Antenados na Geral, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, manda pra gente, como fez aqui o... Deixa eu ver qual é o nome dele, o Douglas, aqui do Facebook, falou o seguinte: a gente está falando um pouco sobre exorcismo e usando tecnologia. O pastor Thiago até falou: André, no Skype, Deus me usou, eu liguei a câmera no Skype, a menina se manifestou e Deus me usou. O caso também enviado para a gente foi uma pessoa pelo WhatsApp. Ele abriu o WhatsApp. Tem que fazer um aplicativo de exorcismo. O cara bota no aplicativo, ele abre, sai em nome de Jesus. Fazer um negócio desse aí também. Tô brincando, tá, gente? Não, eu faço essas brincadeiras, o pessoal depois bate em mim. Não, opa, já dei a ideia aí, tá? Bota lá os créditos do André. Aí a pessoa perguntou, foi o seguinte: eu fiz seminário católico e lá a questão do exorcismo era uma didática mesmo. Você aprendia o que falava, era um texto que você decorava, alguns passos para você seguir para identificar se realmente a pessoa estava possessa e não. E ele falou: olha, lá essa matéria, o exorcismo, é ensinado de maneira bem didática. Você lê, decora, aprende. Os evangélicos também têm esse tipo de situação, ou eles não é o que for, Espírito ora e sai em nome de Jesus, ou existe uma didática? Primeiramente, eu quero parabenizar o Douglas, né, que fez uma pergunta muito inteligente e bastante pertinente, mas respondendo literalmente a tua pergunta, Douglas, no meio evangélico não existe uma didática da mesma forma que existe na Igreja Católica. Uma cartilha escrita. Não existe uma matéria, né, uma matéria nos seminários de teologia que trata sobre expulsão, exorcismo de demônio, né? A gente tem matérias como angelologia e que fala, né, sobre a temática, né, do mundo espiritual, que também aborda, mas não como tem na Igreja Católica. Por quê? Por que nós não temos? Porque Jesus, ele quebrou os protocolos, né? Nós temos situações na Bíblia em que os judeus ficavam estupefatos como Jesus e os seus discípulos repreendiam os demônios. O equívoco está no fato de que não era novidade para os judeus daquela época o exorcismo. Perfeito. Né? A Bíblia, por exemplo, diz que haviam 7 filhos de um sacerdote chamado Cefas, que chegaram para um cara endemoniado e falou assim: nós te esconjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu pergunto para vocês, o que eles fizeram de errado? Se tivesse uma cartilha, eles não fizeram nada errado. Eles falaram em nome de Jesus, né? Só que a Bíblia diz que o demônio não saiu, e além de não ter saído, deu uma surra neles e botaram eles para correrem nus. Qual foi a situação aí? O porquê os judeus eles se escandalizavam, eles se maravilhavam? Porque os judeus, igualmente aos católicos, nos seus rituais de exorcismo, que eram muito comuns naquela época, eles faziam exatamente um ritual, né, de rezas, de palavras cabalísticas, de posições, e eles estudavam, o sistemático. Eles aprendiam a como exorcizar. E isso, de certa forma, dava certo. Como também em muitos casos na Igreja Católica dá certo. Só que Jesus, ele veio para facilitar as coisas. E o que eles ficavam maravilhados é que o demônio saía apenas com uma frase: em nome de Jesus, sai. Pessoas comuns, pessoas indoutas, pessoas analfabetas, chegavam para um demônio que um rabino judeu que estudou durante décadas não conseguia expulsar e falava para o demônio: sai em nome de Jesus, e o demônio saía. Isso que... Esse bobeiro te joga no porco, hein? O dos porcos também foi o maior bafafá na época. No entanto, eu como conferencista de batalha espiritual, eu defendo uma tese. Batalha espiritual é um chamado, né? Se nós somos o reino de Deus, num reino você tem várias áreas, vários setores, vários ministérios, né? Perfeito. E batalha espiritual é um assunto que tem gente que tem chamado. Eu, por exemplo, eu tenho um chamado de Deus. Desde que eu sou criança, eu vivo essa realidade na minha vida. Eu tenho esse chamado. Eu e minha esposa, nós temos esse chamado. É porque Deus nos chamou para isso e nos dá experiência diárias com isso. O que eu defendo, a tese, é o seguinte: todo mundo tem que saber o beabá. É igual como quando falávamos aqui. Eu defendo a tese de que nas escolas deveria ser obrigado todo mundo ter aulas de primeiros socorros,
né? Porque todo mundo tem que saber como lidar numa situação de acidente, quando alguém tem um ataque cardíaco, quando alguém leva um tombo, até que chegue o socorro, até que cheguem os profissionais que vão saber fazer e encaminhar aquela pessoa. Da mesma forma, é batalha espiritual. Existem casos na Bíblia, né, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, né? Eles estavam tão acostumados a expulsar o demônio que teve uma situação que não saiu, eles ficaram deprimidos e perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos? Né? Então, existem casos, né, que somente o nome de Jesus, a tua autoridade espiritual que você tem no nome de Jesus basta. Existem outros casos não, que tem gente que tem um chamado específico para lidar nessa área. Então, eu tenho viajado o Brasil todo dando seminários de batalha espiritual, justamente para tentar trazer conhecimento para as pessoas, né? Tentar criar um padrão de ensino onde as pessoas saibam, no mínimo, o beabá para lidar com situações como essa. Você concorda, pastor? Concordo, então. Porque às vezes quando tem um endemoniado, chama o pastor. Às vezes tem gente que não sabe lidar com situações assim. Não, ou às vezes até identificar. Porque às vezes tem pessoas que podem ter um ataque epilético e tudo, e por muitas vezes a gente já viu até vídeos na internet de pessoas que não identificam muito bem se é a questão de demônio também. Então, como o pastor disse, né, pastor Tiago, não há um ritual, né, mas você precisa saber o que fazer e o que não fazer, né? Identificar através do discernimento de espírito quando é demônio ou quando é um grau de histeria ou até mesmo um mecanismo de defesa da fantasia ou teatralidade, né? Eu atendi uma vez uma pessoa que ela estava assim, simulou, né, uma pessoa endemoniada, e ela começou a falar com voz de criança, como se fosse o demônio, né, uma entidade Corme Damião, e falando com vozinha de criança e pedindo bala, coisas assim, né? Então, na hora, pelo discernimento do espírito, eu identifiquei que não era demônio. E eu falei para ela, né, é fácil, né, ser criança, né, porque criança não tem responsabilidade, criança não tem preocupações, criança não paga conta, criança não precisa trabalhar. E comecei a pontuar, né, e aí ela: como é que você sabe que eu não estou endemoniada? Como é que você percebeu, né? Então, na hora ficou boa. Então, ali não era demônio. Então, nós temos que ter discernimento. É diferente de você expulsar demônios na rua, uma pessoa que foi lá no centro, no terreiro lá, buscou, fez pacto, e ela pagou oferendas, e ela quer aquilo ali. E só que ela, de repente, a entidade lá, o demônio, falou para ela não sair de casa naquele dia, ela resolveu sair, ele pega ela na rua e dá uma surra. Então, eu não posso ir lá, sair expulsar demônio naquela pessoa que ela quer aquilo ali, né? Ela buscou aquilo ali. Então, é diferente de uma pessoa que vai na sua igreja, ela vai na igreja, ela foi porque ela quer Jesus, ela foi porque ela quer ser liberta, porque senão ela não iria. E certamente, naquele momento da adoração, do louvor, aquele demônio entra em transe, porque ele não sabe se ele fica, não sabe se ele sai, ele está perdendo território, ele sabe que a pessoa quer Jesus. Então, aí se manifesta. É claro que vai ser muito mais fácil você expulsar demônio dessa pessoa, que ela quer ser liberta, do que aquela pessoa que está lá na rua, que você não quer, ela não quer. Já vivi uma experiência dessa, estava com alguns irmãos da igreja: pastora, lá, está endemoniado, vamos lá. Eu falei assim: irmãos, não se expulsa demônio assim na rua, aquela pessoa quer, buscou. E eu senti o Espírito Santo falar que eu poderia ir para mostrar para elas, né? A pessoa estava querendo se jogar no carro, enfim. E aí fomos, o demônio saiu, falei de Jesus, expus o plano de salvação, oração de confissão, a pessoa não quis Jesus declaradamente. Falei: tá vendo, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala, Jesus falou, se você expulsa e a pessoa não quer Jesus, volta pior. Exatamente. E foi o que aconteceu. Exatamente, pegando esse gancho aí da pastora. Por isso que é bom ter um entendimento também. Existiu vários casos que eu não expulsei demônio. A pessoa não quer Jesus. André, se você expulsar o demônio, ele vai sair. E sabe o que vai acontecer? Vai voltar ele e 7 outros piores do que ele. Ou seja, o estado da pessoa vai ser 8 vezes pior do que o começo. Agora imagine essas igrejas aí que só trabalham com expulsão de demônios. Gente, presta atenção. Expulsão de demônios é a pontinha do iceberg da batalha espiritual. Na verdade, em muitos casos, a manifestação demoníaca é uma bênção. Porque é quando você descobre qual é o problema da pessoa. Quando o teu filho fica com febre, você não leva ele no médico, a febre não é o problema, é uma evidência, é um sintoma. Então, a manifestação demoníaca é o sintoma de algo que está muito pior,
de uma doença, de uma enfermidade espiritual muito pior na pessoa. Então, muitas das vezes, a manifestação é uma bênção. Revela a raiz, Saiu, né? Pensando nessa apareceu. ótica. Tá entendendo? E já teve vários casos que eu falei assim, eu não vou expulsar o demônio, não, fica aí. Não, aí a pessoa ficava me olhando assim, eu não vou expulsar, porque eu amo essa pessoa e eu não quero prejudicar a vida dela. Agora imagina essas igrejas, que a pessoa, ela toda semana no culto, ela fica endemoniada. Imagine uma pessoa que toda semana ela passa por exorcismo durante 5, 10 anos. Irmãos, tem muita gente fazendo batalha espiritual com irresponsabilidade. E o resultado que a gente vê é catastrófico. Eita Deus, vamos para um rápido break? Tá forte o negócio. A gente no próximo bloco vai falar sobre algo que está afetando todo mundo. Não tem essa seca, não está chovendo, gente. As reservas de águas estão em volumes mínimos. Algumas igrejas têm começado a se unir, orando, com atos proféticos, com oração, com decretos. Será que nesse contexto existe alguma validade disso, a espiritualidade? Claro que a gente vê Antigo Testamento, Novo Testamento, grandes homens de Deus o sol parava para ele terminar a batalha, ele de alguma maneira manipulava as condições climáticas. Isso ainda tem efeito hoje, é necessário para os dias de hoje, é dever às vezes do pastor orar e buscar a Deus e entender as mudanças climáticas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.